Olá, bem-vindos! Mais uma Opinião Saúde no ar. Hoje o nosso assunto é endometriose. Quem são as mulheres mais atingidas? Quais as sequelas deixadas pela doença? E como a endometriose pode transformar a rotina da mulher moderna? Viu só? Você vai ficar muito bem informado. É agora no Opinião Saúde. A endometriose é uma doença que atinge o sistema reprodutor feminino. Pode atingir tanto o útero quanto os seus anexos, que são os ovários, intestino, bexiga. A cada 10 mulheres, uma desenvolve endometriose. Ela causa muitas dores abdominais e pode até causar infertilidade feminina. Nós viemos falar com um especialista no assunto, o Dr. Fernando Faria, que vai conversar com a gente agora. Vamos lá? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Gente, nós estamos aqui agora com o Dr. Fernando, que vai esclarecer pra gente algumas dúvidas que a gente realmente precisa saber. Afinal de contas, doutor, o que é endometriose? Kelly, endometriose é uma doença da mulher, do aparelho reprodutor feminino, em que células de um tecido específico que deveria estar presente só no meio do útero, a camada mais interna do útero, essas células por algum motivo são encontradas em outros locais do aparelho reprodutor ou da pelve feminina. Apesar de existir relatos de doenças à distância, pulmonar, cerebral, mas ela é basicamente da pelve feminina. Então nós encontramos essas células implantadas na região externa do útero, no meio da musculatura do útero, em que ela recebe um nome especial de adenomiose, no ovário, na trompa, bexiga, no reto, em outras partes do intestino grosso, na própria parede pélvica, no peritônio, na musculatura do abdômen e por aí vai. Eu posso dizer que, eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu posso dizer que essas células, elas migram voluntariamente ou existe um motivo para elas saírem de dentro do útero, que é o endométrio, acho que vem daí, né, o nome, endometriose, sair dali de dentro do endométrio e ir para fora dele. É por algum motivo tipo cirúrgico, alguma coisa? O que faz essas células saírem dali e migrar para outros lugares? Kelly, tudo na endometriose ainda é um mistério. Muitas coisas já foram descobertas, mas os mecanismos são ainda muito misteriosos. Várias teorias já foram feitas, desde o começo do século passado vem sido muito estudado e não se sabe ainda ao certo por que isso acontece em algumas mulheres e outras não. O que se sabe é que essas células podem vir junto com o sangue menstrual, passar pela trompa e cair na barriga. Ou as células podem sofrer uma transformação, que nós chamamos de metaplasia, uma célula se transforma em outra, que são as células tronco, né? Muito faladas hoje em dia. Então diversas teorias existem, mas na verdade é que a gente ainda não sabe tudo que essa doença tem, todos os mistérios envolvidos. E ainda falando em mistérios envolvidos, muitas mulheres têm a doença, né, e não sabem. Como é que elas podem descobrir, ou tem um jeito mais fácil de perceber esses sinais e sintomas que ela apresenta, ou é tudo muito silencioso, muito sutil? Não, pelo contrário, né? Apesar de existirem pessoas que têm a doença e não têm sintoma, ela normalmente é uma doença que tem bastante sintoma, mas de difícil diagnóstico. Se o médico não estiver bem avisado, se a pessoa não estiver bem informada, vai acabar passando por uma dor até de fundo emocional. Várias coisas já foram usadas para tentar explicar o que na verdade não foi bem diagnosticado. Um dos grandes problemas da endometriose, Kelly, e num recente estudo feito no Brasil, mostrou que do começo dos sintomas que a mulher começa a ter, até ela conseguir fazer o diagnóstico, no Brasil demora em média 8 anos para essa mulher conseguir fazer esse diagnóstico. Nossa, mas é muito tempo. É muito tempo. E essas pessoas, essas mulheres, muitas vezes são taxadas de que têm problemas mentais, que a dor é psicológica, perdem a vida social, perdem seus casamentos, porque muitas vezes não conseguem ter uma vida sexual, não conseguem ter uma vida afetiva. O trabalho também, né? Sem dúvida nenhuma. O índice de absenteísmo no trabalho é muito grande por causa dessa doença. Ela é vista até, às vezes, né, é um pouco marginalizada, tipo, isso é frescura, isso não é nada, toda mulher tem isso, por que ela não consegue fazer, trabalhar, né? Exatamente. E, na maioria das vezes, ela procura um médico, o médico vai avaliar,
vai pedir um exame que na maioria das vezes é um simples ultrassom e infelizmente o ultrassom simples que as mulheres fazem quando vão à consulta rotineira no ginecologista, na maioria das vezes ele não consegue detectar. Então o médico tem que estar avisado e bem atento aos sintomas dessa mulher para solicitar exames específicos e conseguir fazer esse diagnóstico. Para não ter nenhum tipo de negligência ali em relação aos sintomas que ela está apresentando, né? Sem dúvida, para tentar resolver o problema dela, não só da dor, né, mas das complicações que ela pode vir a ter com essa endometriose. Uma das técnicas que a fisioterapia utiliza para alívio da cólica menstrual é a massagem do tecido conjuntivo, que é uma massagem reflexa, tanto que ela é realizada na coluna lombar, onde a mulher, né, nesse período de menstrual, ela apresenta bastante dor e desconforto. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é feito essa massagem. Então é isso, a fisioterapia pode ajudar você nesse período de cólica menstrual, a aliviar as dores com esse tipo de massagem. Até a próxima! Você disse em dor. A gente sabe que a maioria das mulheres que tem endometriose, quem está em casa agora vai se identificar até com o que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa sente cólicas menstruais e acha que é normal, porque é uma geração que teve a mãe, a avó, as tias. Todo mundo tinha cólica na minha família, isso é uma coisa meio que de casa, todo mundo sempre teve. Eu também tenho, então eu tomo um remedinho, passa, e muitas vezes isso pode ser uma negligência da própria paciente. Sem dúvida nenhuma. Muito importante ter em mente que a dismenorreia primária, que é essa cólica da jovem, logo depois que começa a ter menstruação, existe, lógico, e em algumas pessoas ela é de forte intensidade, mas a gente tem uma linha tênue no que nós chamamos de dismenorreia secundária, uma cólica que está vindo por uma outra doença. E é justamente nisso que tem que ter atenção. Eu chamo a atenção o seguinte: o principal fator que deve ser prestado atenção: se a moça ou a mulher usa anticoncepcional, a cólica primária ela desaparece. Não existe ter cólica menstrual primária usando anticoncepcional. Se a pessoa iniciou o uso do anticoncepcional e persistiu com cólica, estudos mostram que 60% dessas mulheres têm endometriose. Então aquela cólica que normalmente a mulher tem, que é quando ela não faz uso de anticoncepcionais, é meio que considerado normal. Quando ela usa o anticoncepcional, se ela persistir, eu posso sugerir que seja endometriose. 60% das pessoas, das mulheres. Então só isso aí por si só já é indicativo de uma pesquisa voltada para o diagnóstico de uma endometriose, uma pesquisa específica para isso. Certo. E existe uma idade específica que a mulher desenvolva endometriose? Assim que ela começou a menstruar, ela já tem a possibilidade de desenvolver, ou não? Ou é só na idade adulta? A década mais comum de se ter queixa é dos 30 aos 50 anos, que é uma incidência maior. A gente chama de fase produtiva. Sim, até dos 40 aos 50 já não está tão reprodutiva, mas tem bastante sintoma, principalmente aí nos primeiros 5 anos da década de 40. Mas infelizmente essa doença ela pode se apresentar de diversas formas. E uma das teorias mais aceitas hoje em dia diz que esse implante dessas células acontece no segundo dia de vida da mocinha. A neném nasceu do sexo feminino, como ela estava num ambiente cheio de hormônio da mãe e saiu, ela tem uma descamação do endométrio que fica normalmente só dentro da barriguinha da neném e ali já implanta. Então, normalmente, iniciou a ação dos hormônios na puberdade, esses focos já começam a crescer, já começam a agir. Mas nós temos relatos, isso já é comum, crianças que ainda nem menstruaram e já têm foco de endometriose. Nossa, então é uma coisa assim que é meio nova isso, né? Porque a gente não ouve muito falar nesse sentido, a gente só ouve falar mais da idade reprodutiva, da mulher de mais de 20 anos, enfim. Então isso é uma coisa relativamente nova que as pessoas não sabem.
Eu acredito que as pessoas não saibam, mas não é bem novo. É justamente pelo atraso do diagnóstico. Vai acabar fazendo o diagnóstico lá na frente. Mas a pessoa com 30, 35, 40 anos que tem o diagnóstico de endometriose, ela já tinha lá na puberdade. E às vezes sofria de cólica e ficava como se fosse uma cólica menstrual normal. E não sabia. Não sabia. Outra forma que a gente acaba descobrindo endometriose mais cedo são naquelas filhas de mãe com endometriose. 30% de chance a mais, um parente de primeiro grau que tem endometriose, 30% de chance de ter. Então isso tem a ver. Era a minha próxima pergunta. Tem a ver a familiaridade. Tem a ver. Um dos fatores que já está muito bem elucidado na endometriose é a hereditariedade, é a parte genética dela. Então, naquelas mães que têm casos graves de endometriose, é recomendado, se caso tenha sintoma, caso a filha tenha um pouco de cólica, que se faça uma pesquisa. E em várias vezes isso acontece, da gente pegar mocinhas de 14, 15 anos e achar um quadro de endometriose inicial, o que é bem mais fácil para tratar e para controlar. Certo. E falando em tratamento, mas antes de falar em tratamento, eu me lembrei de uma pergunta aqui. Como eu falei da idade precoce, né? E em contrapartida, e na menopausa, por exemplo, eu posso dizer que na menopausa eu não tenho endometriose mais, ela vai embora, desaparece? Sim. A endometriose, o endométrio, ele cresce na presença de estrogênio, que é o hormônio sexual que a mulher produz durante a vida reprodutiva dela. Quando ela entra na menopausa, a taxa desse hormônio vai cair e vai praticamente zerar. Isso faz com que a endometriose diminua e desapareça, fique inativa. Então, a endometriose é considerada uma doença crônica em que vai ter cura ou vai parar de ficar ativa após a menopausa. Então, isso é uma data em que a paciente para de ter os sintomas, para de ter a doença. Já vai ter uma certeza que chegando na menopausa vai diminuir, vai até cessar esse tipo de problema que ela teve durante a vida toda. Sem dúvida. Vão acabar os problemas, não tem necessidade de ter mais tratamento, porque vai resolver o problema. Vão parar esses, vão começar outros, né, doutor? Sem dúvida. Outros que também vão merecer tratamento, né? De cuidados. Né? Sem dúvida. Certo. E agora, uma pergunta que não quer calar. O tratamento. Existe cura? Existe só tratamento paliativo? Todo mundo que tem endometriose tem essa preocupação e tem essa dúvida, porque se eu tratar eu vou curar, eu vou ficar boa, eu vou tratar, mas eu não vou curar. Como que é a cabeça da mulher que tem endometriose e que precisa ser alertada quanto ao tratamento? Como eu disse, a endometriose é uma doença crônica. Ela não tem cura. É importante a pessoa saber que com o tratamento vai resolver os problemas, os sintomas vão acabar, os focos podem acabar e nunca mais voltar. Mas ela vai ter que ficar em constante tratamento. Talvez bastando bloquear a menstruação dessa paciente para não voltar aos focos. Mas ela sempre vai estar em alerta, porque pode a qualquer momento voltar o foco, a doença crescer novamente.